Bom dia, senhores. Tema dessa semana nós vamos fazer uma referência bibliográfica, ou seja, sugiro que os senhores leiam a obra O Farol. A pronúncia é complicada, mas eu vou tentar fazer. É O Farol Merneptah. É um romance do Antigo Egito, ditado pelo espírito John Wilmot Rochester, o Conde Rochester, psicografado pela médium mecânica Vera Krjanovski, tradução de Francisco Pires, 11ª edição, São Paulo, Like, editora Like, 1999. As referências vão ser colocadas logo abaixo desse vídeo. É uma obra que eu li recentemente e achei bastante interessante e recomendo aos senhores. E quero ressaltar também que o nosso canal ele não se limita apenas a debate de temas jurídicos, pois também debatemos outros temas, principalmente que tenham um caráter filosófico, místico. Então, é importante também debater outros temas para que o canal ele possa se tornar mais dinâmico e também possa ser direcionado e ser útil ao maior número de telespectadores. Antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam no nosso canal, caso queiram fazer alguma sugestão, estamos à disposição, ou seja, também se os senhores quiserem sugerir temas para os próximos vídeos, estamos abertos para isso. Então vamos começar o vídeo dessa semana. Antes de começar o vídeo, é importante sabermos primeiramente a história de Moisés. Então, a introdução. Moisés foi um dos mais importantes profetas do judaísmo. Segundo a tradição judaico-cristã, Moisés foi um instrumento de Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito Antigo. Ou seja, Moisés foi o principal legislador do povo hebreu, um dos maiores líderes religiosos do seu tempo. A Bíblia o denomina o mais humilde do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Está em Números 12, capítulo 12, versículo 13. De acordo com a Bíblia, Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito Antigo, tendo instituído a Páscoa judaica. Depois ele guiou o seu povo através de um êxodo pelo deserto, durante 40 anos, que se iniciou através da famosa passagem, em que Deus abre o Mar Vermelho através do seu servo Moisés, para possibilitar a travessia segura dos filhos de Israel e, consequentemente, a fuga em relação aos opressores. Ainda segundo a Bíblia, Moisés recebeu no alto do Monte Sinai as tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. Relato bíblico. Segundo a Bíblia Sagrada, a filha do faraó adotou um menino já grande, entregue pela mãe, que era hebreia, e o chamou de Moisés. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou por filho e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Alguns historiadores acreditam que o período que Moisés passou entre os egípcios serviu para que ele aprendesse o conceito do monoteísmo, criado pelo faraó Akhenaton, um dos líderes da Ordem Rosa Cruz. O faraó Akhenaton viveu em 1352 a 338 a.C. Foi um faraó revolucionário que reinou antes do tempo de Moisés, levantar o conceito ao povo hebreu. Segundo o livro do Êxodo, Moisés foi adotado pela filha do faraó,
que encontrou dentro de um cesto, enquanto se banhava no rio Nilo, e o educou na corte como o príncipe do Egito. Aos 40 anos, após ter matado um feitor egípcio, levado pela cólera, é obrigado a partir para o exílio, a fim de escapar da pena de morte. Com efeito, fixou-se na região montanhosa de Midian, situada a leste do Golfo de Acaba. 40 anos depois, no Monte Horebe, ele depara-se com uma sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. E assim é finalmente comissionado pelo Deus de Abraão, como libertador de Israel. Ele conduziu o povo de Israel até ao limiar de Canaã, a terra prometida a Abraão. No início da jornada, encurralados pelo faraó, que se arrependera de ter os deixado partir, ocorre um dos fatos mais conhecidos da Bíblia, ou seja, a divisão das águas do Mar Vermelho, para que o povo hebreu, por terra seca, fugisse dos egípcios, que tentando mesmo, acabaram os últimos por se afogarem. Então os hebreus conseguiram se escapar em relação a essa perseguição egípcia, e os egípcios morreram afogados pelas águas do Mar Vermelho. Logo no início da jornada, no Monte de Horebe, na península do Sinai, Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos do Deus de Abraão, escritos pelo dedo de Deus, segundo a Bíblia. As tábuas eram guardadas na Arca do Concerto. Depois o Código de Leis é ampliado para cerca de 600 leis. É chamado de lei mosaica. Não obstante, os judeus a consideram como a lei, em hebraico, Torá, a lei de Deus dada a Israel por intermédio de Moisés. Em seguida, os hebreus vaguearam pelo deserto durante 40 anos, até chegarem a Canaã. Durante 40 anos, conduz o povo de Israel na peregrinação pelo deserto. Segundo a Bíblia, Moisés morre aos 120 anos, após contemplar a terra de Canaã, no alto do Monte Nebo, na planície de Moabe. Mais tarde, Josué, o ajudante, sucede-lhe como líder, chefiando a conquista de territórios na Transjordânia e de Canaã. Legado. Moisés, portanto, foi o instrumento humano na criação da nação de Israel, comunicando-lhe a Torá. Foi tratado nas Escrituras como mais humilde do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Números, capítulo 12, versículo 3. Ele gozava de privilégios únicos. E segundo a Bíblia, não se levantou mais Israel profeta algum como Moisés, com quem Jeová tratasse face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Então, o maior legado que Moisés deixou foi a própria criação de Israel e a comunicação do Torá, bem como os 10 mandamentos. Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 19, versículos 1 a 9, Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 8, e Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, concede o episódio conhecido como a transfiguração de Jesus. Nele, Jesus e seus discípulos Simão, Pedro, João e Tiago vão para o alto de uma montanha, conhecida como o Monte da Transfiguração. Lá, Jesus começa a brilhar, e Moisés e o profeta Elias aparecem ao seu lado, conversando com ele. Jesus é chamado então de Filho, por uma voz no céu, como já ocorrera antes no seu batismo, ou seja, a própria voz de Deus, segundo a Bíblia. Então há esse relato também de Moisés no Novo Testamento. Agora vamos abordar o tópico na visão de Rochester. Na obra que eu lhe sugiro, o farol Mer Neptah,
Rochester conta a história de 3 egípcios: Termutes, a filha do faraó, Pinéias e Necho, em 2 volumes, no mesmo livro, que viveram a época de Moisés. Nessa obra, Rochester, que é a reencarnação do faraó Merneptah, atualiza a vida de Moisés, devassando os primórdios da implantação da primeira revelação de Deus, em que pesa as considerações pessoais do autor. Com efeito, vale-se dos relatos dos 3 egípcios supracitados, contemporâneos do patriarca hebreu, que lutou e libertou o povo hebreu do domínio secular dos egípcios. Então essa obra, eu a li recentemente, achei bastante interessante. Tem a visão de Moisés sob o ângulo do autor e dos egípcios. Então é interessante também, além do conhecimento bíblico, ler essa obra para ter um conhecimento mais detalhado de como era a civilização viveu naquela época. Conclusão. Então, concluindo esse vídeo, eu sugiro aos senhores que leiam essa obra, o faraó Merneptah. Vou até mostrar aqui, ó, no vídeo. Essa obra, o faraó Merneptah, foi uma autoria de Conde Rochester, autor Conde Rochester, psicografado pela médium mecânica Vera Krjanovitsky. E nessa obra são postas em relevo a florescência da civilização que viveu no Egito Antigo, à época de Moisés, bem como o largo emprego da mediunidade, do magnetismo e das forças da natureza pelos sábios da época, dentre os quais Moisés pontificava como o seu mais expressivo valor. Ou seja, Moisés, à sua época, detinha um vasto conhecimento em relação ao magnetismo, à mediunidade e às forças da natureza. Então, essas considerações que eu tenho a fazer aos senhores. Sugiro que leiam essa obra. Caso queiram fazer alguma sugestão de um próximo vídeo, estamos à disposição. Caso tenham gostado, é só dar um joinha. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.